redenção. Título dessa série de mensagens que acaba hoje, inspirada na Quaresma, que já foi amplamente explicada aqui nos últimos domingos. E hoje é domingo de Ramos. Hoje pela manhã, inclusive, a Igreja Católica aqui em frente fez aquela procissão tradicional do domingo de Ramos, né? As pessoas caminhando com os ramos de palmeiras nas mãos. E é o domingo de Ramos que encerra oficialmente esse período de 40 dias, chamado Quaresma, que começou lá na quarta-feira de cinzas. E a partir de amanhã já é chamada, a partir de amanhã já estaremos na Semana Santa, assim chamada Semana Santa. A Semana Santa é o ápice da busca pela redenção, da busca por uma proximidade maior com Deus. E por que esse domingo, em especial, tem esse nome, de Ramos? Porque nesse dia, lá no passado, há 2000 e tantos anos atrás, Jesus, num domingo, entrou em Jerusalém, montado num pequeno jumentinho, recebido como um conquistador, como um general vitorioso, um triunfo. Os generais romanos, eles entravam em Roma depois das suas vitórias, justamente recebendo uma entrada triunfal, com pétalas de rosas e outras flores sendo jogadas e abanando-se ramos. Então, era uma tradição, era comum nas sociedades daquela época, da antiguidade, os generais, os líderes militares serem recebidos triunfalmente. E não foi diferente com Jesus, porque para os judeus, Jesus era o filho de Davi, para os judeus que criam nele, né? Ele era o filho de Davi, era aquele que viria restaurar o trono de Israel contra o ocupante, o invasor romano. Era um ato político por parte de muitas daquelas pessoas que estavam ali vendo a esperança de libertação, de redenção mesmo. Só que uma redenção humana, uma redenção política. E não foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio nos redimir espiritualmente. Tanto que, quando, já depois do julgamento, diante de Pilatos, Pilatos perguntou para ele: você é o rei dos judeus? E aí ele disse: você é que está dizendo isso. Mas se você é um rei, como é que você está aqui sendo julgado? Ao que Jesus respondeu: porque o meu reino não é deste mundo. E nós temos muita dificuldade para compreender isso. Muitas vezes nós vamos em busca de Jesus como aqueles israelitas foram em busca de Jesus. Alguém que resolva os nossos problemas. Alguém que nos liberte dos mais variados tipos de cativeiros. E isso é legítimo. Não está errado nós irmos a Jesus em busca da solução dos nossos problemas. Não está errado. O errado é se fizermos somente isso. Se a nossa busca por Jesus for em busca da bênção, da solução do nosso problema, e não de um relacionamento com Ele, então a gente não entendeu nada. A nossa relação com Jesus passa a ser apenas utilitária. O que Ele pode fazer por mim? Nenhuma relação utilitária dura muito tempo. Porque a outra parte começa a se sentir o quê? Abusada. E muita gente abusa de Deus. Ah, mas Deus é Deus, né? Ele tem muita paciência. Tem. Mas a gente vê na Bíblia, Deus, principalmente lá no Antigo Testamento, dizendo assim: olha, eu já estou ficando cansado de vocês. Tem uma passagem lá em Êxodo que ele diz assim: estou a ponto de riscá-los do livro da vida. Uau, essa é perigosa. Imagina ser riscado do livro da vida? Porque o povo estava provocando Jesus.
Ou, desculpe, Deus, no caso, né? Jesus, Deus Pai, não Deus Filho. E nós, muitas vezes, provocamos Deus também, com as nossas atitudes, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de amor, com essa busca utilitária em relação a Deus. Quando Deus chega, como você reage? Deus está chegando. Isso está descrito em João. Uma das descrições da entrada triunfal de Jesus está em João capítulo 12. Eu vou ler para você, apenas 2 versículos. João capítulo 12, versículos 12 e 13. A grande multidão que tinha vindo para a festa, qual festa? Festa da Páscoa. Ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeira e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Uma entrada triunfal. Jesus estava chegando a Jerusalém e aquelas pessoas foram receber o rei político de Israel. A quem você vai receber? Qual é o Jesus que você está recebendo na sua vida? Nós temos que fazer esse tipo de autoanálise. Quando eu vou em busca de Deus, eu vou em busca do quê? Do gênio da lâmpada, que vai atender os meus pedidos? Mas a gente não é para pedir? Mas é para agradecer também, é para se doar também, é para servir também. O Jesus Salvador todo mundo quer, mas o Jesus Senhor, aquele que diz não para a gente. Não, o que você está me pedindo pode até ser bom, mas o que eu tenho para você é melhor. A gente não quer ouvir isso. A gente só quer ouvir de Deus: claro, o que você quer que eu faço? Mas os pais sabem que atender a todos os pedidos dos filhos não é muito saudável, né? Vai gerar filhos com problemas. Vão ter dificuldade de ouvir não, e é o que a gente mais ouve na vida, né? Não. Então, nessa última semana de Jesus, aqui na terra, depois dessa entrada triunfal, os evangelhos falam bastante sobre isso. Ele foi ao templo, ele derrubou as barracas dos cambistas, ele curou pessoas, ele fez discursos, foi para a última ceia com seus discípulos, foi traído, ele disse que seria traído. Ele não foi enganado, ele foi traído, é diferente. Ele sabia quem o iria trair. Ele sabia que seria negado por Pedro, que seria abandonado por todos. Sabia que iria sofrer, tanto sabia que clamou ao Pai: se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Esse é o tipo de oração de submissão a Deus. Senhor, eu preciso muito que o Senhor me atenda a essa necessidade, mas que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Eu creio que a tua vontade é melhor do que a minha, eu me submeto à tua vontade. Essa é uma oração como a que Jesus fez, né? Mas, infelizmente, há um grupo, né, de cristãos que acreditam que você tem que declarar que aquilo que você está pedindo já foi alcançado. Você tem que declarar que já está curado, independente dos sintomas. Porque se você declarar, então assim será com você. Deus tem que fazer. Deus tem que fazer. Ou seja, Deus é obrigado a se submeter ao seu pedido só porque você tem fé? Eu acho que não. Posso estar enganado. Não sou o dono da verdade. Mas eu acho que não é isso, não. Eu creio, sinceramente, que o nosso Deus é soberano. E Ele não vai deixar de fazer a vontade dEle só para nos atender. A palavra de Deus, inclusive, diz que se um filho lhe pede pão, Ele não vai dar uma pedra.
E o contrário, e quando você pedir uma pedra para Deus, achando que aquela pedra vai ser um pão para você, Ele vai te dar a pedra? Só porque você tem muita fé de que Ele vai te dar a pedra? Não, Ele te ama, Ele não vai te dar uma pedra. Até porque Ele não quer que você gaste dinheiro com um tratamento odontológico depois de mastigar a pedra, não é verdade? Ele vai te dar um pão. Mas talvez não seja isso que você queira. Aí vai ficar frustrado. Esse é o nosso Jesus, o Jesus da Bíblia. E Ele veio para cumprir uma missão. E essa missão significava que Ele precisava morrer por nós, para que nós fôssemos justificados diante do Pai. A palavra de Deus diz que o salário, o pagamento pelo pecado, pelo afastamento de Deus, é a morte. Se você se afasta de Deus, você está afastado de Deus. E na eternidade, estar afastado de Deus é estar espiritualmente morto. Enquanto estamos vivos, temos a chance de reverter essa situação, sendo reconciliados com Deus mediante o sacrifício de Jesus. Mas para Ele chegar nesse sacrifício, Ele precisou sofrer terrivelmente, justamente no final da Semana Santa. E aí veio a sexta-feira. E na sexta-feira, conhecida por nós como a sexta-feira da paixão, logo depois dele ter sido julgado, ele foi julgado na madrugada da sexta-feira, o que, pela lei de Moisés, era ilegal. Então ele foi levado ao sinédrio fora do horário prescrito pela lei, então o julgamento foi ilegal. E mesmo assim, depois disso, o levaram para que ele fosse executado pelo poder romano, e não pelo próprio sinédrio, porque eles não queriam problemas com os romanos. Até porque a execução de alguém que fosse um herege, que blasfemasse de Deus, pela lei de Moisés, era o apedrejamento. Mas a palavra de Deus, os profetas diziam que Jesus seria pendurado no madeiro. E aí ele efetivamente foi crucificado, que era um tipo de execução romana, que eles aprenderam com os assírios, que foi o povo mais, pelo amor de Deus, que já existiu na história. Eles eram maus. Eles eram muito maus. Não é à toa que Jonas não tinha nenhum interesse em ir pregar arrependimento aos assírios. Ele queria que todos morressem. O livro de Jonas é muito claro nisso. Ele não fugiu porque tinha medo deles. Ele fugiu porque ele não queria que eles se arrependessem e, portanto, não fossem mortos. Queria que todos fossem mortos. A gente vê muito disso atualmente, lá no Oriente Médio. Parece que o tempo nunca passa, e tudo permanece igual. Mas foi na crucificação que aconteceram várias coisas, Mas eu quero chamar a sua atenção para um fato específico que aconteceu na crucificação que tem muito a ver conosco. Então, Lucas, capítulo 23, como eu comentei, versículos 26 a 43. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Parênteses, esses criminosos não eram simples ladrões, apesar de outros, aqui está escrito criminosos, em outros evangelhos fala ladrão. Nós até vamos citar um outro texto aqui em que é utilizado o termo ladrão. Eles não eram simples criminosos, porque a pena de morte por crucificação era utilizada pelos romanos para inimigos do Estado. Todos aqueles que se levantassem contra a dominação romana eram crucificados para servir de exemplo. Então, quando houve a revolta dos escravos em Roma, 70 anos antes de Cristo, aproximadamente, lá do Espartacus,
Todos os escravos que foram capturados vivos, todos, foram crucificados ao longo da Via Ápia. Foram milhares de escravos crucificados para servir de exemplo. Não faz não, porque senão é isso que vai acontecer com você. Por que Jesus foi crucificado? Porque disseram que ele afirmou que era o rei dos judeus. Como assim rei dos judeus? Não, quem manda aqui somos nós, os romanos. Na hora que você está dizendo que você é o rei dos judeus, você está dizendo que está querendo se insurgir contra o poder romano e o poder do Estado virá sobre você com força. Foi isso que aconteceu. E aqueles dois homens que estavam um de cada lado dele, não eram simples ladrões. Provavelmente eles eram subversivos. Eram talvez zelotes. Né? No grupo de Jesus tinha um zelote. Os zelotes eram terroristas. Eles eram treinados para matar soldados romanos. Não tinha homem-bomba naquele tempo, mas tinha homem-faca. Então o cara passava pelo sujeito e puf. Então, até hoje eu não... Tudo bem, o The Chosen tenta explicar isso, né? Bacana, eu gostei da explicação. Mas até hoje, realmente, eu fico me perguntando, né? Como é que um zelote conseguiu andar com Jesus. O The Chosen realmente ajudou. Então, vejam, esses dois homens não eram dois ladrões comuns, ok? Importante a gente ter isso em mente. Continuando, versículo 35. O povo ficou observando, as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. E no versículo 38 havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Olha o que acontece com quem diz que é rei aqui. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu mal nenhum. Agora, é interessante, em Lucas não enfatiza o fato de que este homem que repreendeu o seu colega, antes também estava zombando de Jesus. Por isso que a gente tem que fazer uma leitura paralela dos 4 evangelhos, para você ter uma visão completa da coisa. O evangelho de Lucas, ele era voltado para os gregos. Então ele tinha toda uma preocupação com história, com filosofia, para que os gregos entendessem aquilo que estava sendo apresentado. Já o evangelho de Mateus, que eu vou ler um trecho dele aqui agora, era voltado para os judeus. Então a abordagem dele era um pouco diferente. Lá em Mateus 27, 44, não é o meu. O toque é igual ao meu, mas não é o meu. Igualmente, o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Veja, aqui está ladrões, malfeitores, criminosos, que nós já sabemos que não eram criminosos comuns. Os dois zombavam dele também, no início do momento da crucificação. Mas um tempo depois, um deles continuou zombando, continuou dizendo, provocando Jesus, você não diz que é o Filho de Deus? Você não diz que é um ungido do Senhor? Salve-se a si mesmo e nos salve também. Mas aquele outro que antes estava zombando, agora já não estava zombando mais. O que será que mudou na atitude daquele homem? Ele estava ali há pelo menos 3 horas, pelos tempos que a Bíblia nos mostra, ele estava ali há pelo menos 3 horas, pendurado numa cruz junto com Jesus. Alguma coisa ele viu, alguma coisa ele sentiu,
que o levou a mudar de ideia. E o interessante é que a primeira coisa que ele fez foi reconhecer que ele merecia estar ali. Ele reconheceu. O que nós fizemos foi errado. Nós merecemos estar aqui. Ele não. Esse foi o primeiro passo. É o primeiro passo que todos nós temos que dar. Reconhecermos o nosso erro. Reconhecermos que somos pecadores, que precisamos do perdão de Deus. E qual foi o segundo passo? Pedir o perdão. Porque em Lucas 23, 42, estão voltando a esse texto aqui, esse homem disse para Jesus: Jesus, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Versículo seguinte, versículo 43. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus falou isso para todo mundo? Não. O que Jesus falou para todo mundo foi: Pai, perdoa-lhes os seus pecados, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso foi para todo mundo. A morte de Jesus, que nos livra do nosso pecado, que nos justifica perante Deus, é para todos. Mas somente um dos que estavam ali virou para Jesus e, reconhecendo o seu erro, pediu que fosse perdoado. Reconheceu o poder de Jesus como o Senhor e pediu que estivesse com ele na vida eterna. E Jesus não virou para todos e disse: não se preocupa não, todos estaremos hoje no paraíso. Ele não falou isso. Nenhum dos evangelhos diz isso. O que ele falou foi exclusivamente para aquele homem que se voltou para ele, que se arrependeu e que pediu perdão, e para ele Jesus disse: hoje você estará comigo no paraíso. O outro não. Percebem que uma outra sandice, uma outra coisa errada que tem sido dita de alguns púlpitos, que é essa história do universalismo. Não, Jesus morreu por todos, portanto todos vão para o paraíso. Calma. Jesus morreu por todos? Sim. Portanto todos vão para o paraíso? Não. Não. Quem é que vai para o paraíso? Quem crer que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Quem não crer, João 3,18, quem não crer em Jesus como Senhor, já está condenado, porque não creu no Filho de Deus. Então é necessário reconhecer o seu pecado, pedir perdão, reconhecer a santidade de Deus, reconhecer o sacrifício de Cristo, pedir para ser acolhido na família de Deus, e aí sim, aí será. Hoje você estará comigo no paraíso. Quem é que tem medo da morte aqui? Eu não tenho. Não tenho mesmo. Não tenho mesmo. Já passei perto dela algumas vezes. Mais do que eu gostaria. Não tenho. Já tive medo da morte. Hoje eu não tenho mais. A gente fica receoso, não é? Todo mundo, poxa, mas como é que vai ser e tal? Não estou dizendo que eu queira morrer. Claro que não. Não quero. Às vezes a gente fica brincando, né? Vem logo o meteoro e tal, né? Pô, desse jeito não dá mais. Volta Jesus, vem logo e tal. No fundo está pedindo para acabar com tudo, né? Mas a gente sabe que é um pouco de desespero. Né? No fundo, todo mundo quer viver. Mas talvez você tenha receio em relação à vida após a morte. Pare e pensa um pouquinho nisso. Como você se sente em relação ao fato de que um dia você vai morrer? É um fato, gente. Só existe uma certeza absoluta na vida. É que um dia você vai morrer. Todo o resto não é garantido. Dizem que o Estado de cobrar imposto é outra garantia, mas
não vou entrar no mérito. O fato é que, se você está vivo, um dia você vai morrer. E a gente tem que parar para pensar nisso. Ninguém pensa mais nisso. Todo mundo acha que vai viver para sempre. E a gente sabe que não é verdade. Ah, não, mas o Elon Musk disse que em poucos anos a sua inteligência, a sua consciência vai migrar para um Android e você vai viver para sempre. Não, não vai não. Mas não vai mesmo. A tua memória pode até viver para sempre, mas o que nos torna seres humanos, a nossa alma, ela foi dada por Deus. E ela não vai ficar em nenhum Android. Ah, mas não vai mesmo. Eu até acredito que antes disso Jesus volta. Mas os sinais são grandes, viu? São grandes. Mas essa é outra história. A morte não é o fim. Muita gente acha que a morte é o fim. Morreu, acabou. Não, não acabou não. É o fim dessa vida. Quando, na Segunda Guerra Mundial, os aliados conseguiram expulsar os alemães e os italianos do norte da África, perguntaram para Churchill, que era um cara muito bom de frases, primeiro-ministro, será que este é o princípio do fim? Aí, estamos chegando ao fim? Aí ele falou assim, chegando ao fim? Não. Este não é sequer o princípio do fim. Talvez tenhamos chegado ao fim do princípio. Fez um jogo de palavras. Nós sabemos que a morte física, que apavora tanta gente, ela é só uma passagem para uma outra vida. E esta outra vida será conforme aquilo que nós escolhermos nesta vida. É a coisa mais importante a fazer nesta vida, é definir como será a sua próxima vida. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? O exemplo que acabamos de ler nessa passagem de Lucas, capítulo 23, é claro, nem todos irão para o mesmo lugar. Um dos malfeitores foi para o paraíso junto com Jesus, o outro não. Vocês percebem como é importante a gente parar para pensar no que vai acontecer com a gente depois que a gente morrer? Quando chegarmos ao fim do princípio, nas palavras de Churchill. Aqueles dois criminosos, ambos não eram inocentes. Ambos mereciam a morte que tiveram. Nas palavras do próprio cara que se arrependeu. Nós merecemos isso. Alguma coisa muito séria eles fizeram. E ele disse, nós merecemos o que está acontecendo conosco. Ninguém é inocente. Ninguém é justo diante de Deus. Todos nós pecamos. Entretanto, um deles tinha uma preocupação imediatista e ficava querendo que Deus o livrasse daquela situação que ele estava vivendo, daquele momento de agonia. O outro não foi imediatista, o outro pensou além e viu que ali ele já estava perdido mesmo. Então está na hora de pensar no depois. Reconheceu o seu erro, pediu perdão, pediu para ser recebido no seio de Abraão e foi atendido. Gente, o nome disso é graça. Favor imerecido. Aquele homem não merecia ir para o paraíso. Ele não merecia. Você também não merece. Eu também não. Ninguém merece. Mas nós faremos o quê diante disso? Ao reconhecermos, passo 1, o nosso erro, ao nos voltarmos para Jesus, reconhecendo o seu senhorio e pedindo que Ele nos acolha,
Passo 2. E ao crermos que ele nos acolherá, passo 3, então estaremos com ele também. Com eles. E teremos a oportunidade de conhecer esse homem que foi salvo aos 47 do segundo tempo. Muita gente acha que isso é injusto. Pô, o camarada viveu a vida inteira certinha e vai para o mesmo lugar do que o outro que matou, que fez um monte de coisa, terrorista e tal. Tem uma outra parábola de Jesus, essa parábola por si só é uma pregação sozinha, né? Eu vou abrir um parênteses para ela rapidinho aqui. Tem uma outra parábola de Jesus, a parábola dos trabalhadores na seara, em que Jesus conta uma história de que um dono de um terreno, de uma plantação, chegou na praça onde ficavam lá os trabalhadores diaristas, no início da manhã, contratou meia dúzia, levou para o campo, botou para trabalhar e combinou com eles o pagamento padrão, 1 denário. Pagamento por um dia de trabalho. Chegou na hora do almoço, voltou na praça, viu que tinha gente lá de bobeira, arrecadou e levou para o campo. 1 denário. No final do dia, faltando 1 hora só para acabar o dia de trabalho, passou na praça, tinha gente de bobeira. Vem cá, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não vão trabalhar, não? Não, ninguém contratou a gente. Vem comigo. E terminou o dia de trabalho, ele começou pelos últimos. Os que chegaram por último, que trabalharam só 1 hora, receberam 1 denário. Os que começaram a trabalhar primeiro, logo pensaram, opa, se eles receberam 1 denário, eu vou receber mais. Estou trabalhando aqui desde o início da manhã. Só que chegou no final, Jesus contando que o dono da terra também só deu 1 denário para cada um. Eles ficaram revoltados. Eu também ficaria. Talvez você, não sei. Eu sei que eu ficaria. Peraí, pô, trabalhei o dia inteiro, o cara chegou na última hora. Esse parasita que chegou na última hora vai levar a mesma coisa que eu? Qual foi a resposta de Jesus para eles? Vem cá, o dinheiro é de quem? O dinheiro não é meu? Então eu dou ele para quem eu quiser. Eu não combinei com você que eu ia te pagar 1 denário? Eu descumpri o que eu combinei? Não. Então está reclamando do quê? Você está com inveja do outro? Não. E aí Jesus chega e diz, os últimos serão os primeiros. Ninguém quer estar nessa situação, eu sei. Mas só que o 1 denário de Deus é tão maravilhoso que não vai dar para reclamar. A gente vai chegar lá e vai se surpreender com quem a gente vai encontrar. Só que, infelizmente, talvez se surpreenda também com quem não vai encontrar. Acontece. Né? Em Mateus capítulo 7, Jesus diz que no final ali do julgamento, haverá pessoas que dirão, Senhor, Senhor, fiz isso em teu nome, fiz aquilo em teu nome, curei em teu nome, libertei pessoas de demônios em teu nome. Tá bom, mas eu não te conheço. Pode ir embora que eu não te conheço. Peraí, como Deus não é onisciente? Claro que Ele conhece, mas Ele conhece aqui, racionalmente. Só que a palavra conhecer em hebraico significa ter intimidade. A gente precisa construir intimidade com Deus. Aí a gente não corre o risco dele olhar para a gente e falar assim, quem é você? Não te conheço. A gente tem que estar orando todo dia, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Não foi isso que esse homem falou? Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Lembra-te de mim. Não sejamos imediatistas. Aprendamos com o exemplo desse homem, que aproveitou a última oportunidade da vida dele, se arrependeu, reconheceu o senhorio de Cristo e creu que estaria no paraíso com o Senhor. Ele foi redimido. E esse é o milagre da graça. Então eu te pergunto, o que é necessário? Acabei de falar, mas a pergunta é para reforçar essa questão. O que é necessário para ser redimido? O que é necessário para estar na presença de Deus eternamente? O que é necessário? Romanos capítulo 10, está aqui. Vamos ler juntos? Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
será salvo. Estará com ele no paraíso. Estaremos juntos no paraíso? Alguém aqui nunca fez essa declaração? Pelo amor de Deus, faça agora. Faça agora. Mas eu tenho dificuldade para crer nisso. Peça a Deus que Ele vai dar para você fé, para que você peça isso aí, para que você fale isso. 4 versículos depois, no versículo 13, Paulo ainda reforça. Se vocês acham que eu sou redundante, vai ler Paulo. Ele é muito mais redundante do que eu. Ele fica repetindo a mesma coisa várias vezes. Ele só não desenha, não sei por quê, porque de repente o papel era muito caro para ele desenhar. Mas ele repete a mesma coisa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, meus irmãos, a redenção de um dos criminosos que foi crucificado com Jesus é a prova de que qualquer um pode ser redimido. Na última hora, no leito de morte, mas qualquer um mesmo, qualquer um, até certos ministros do Supremo, qualquer um. Qualquer um. A gente bem que não quer, né? Quer fogo e ranger de dentes. Mas isso é a natureza humana, gente. Natureza humana, você pede perdão a Deus, que Deus perdoa. A palavra de Deus diz que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Né? Olho por olho, dente por dente, não serve para nós, não. Então, vamos orar para que o Senhor toque no coração dessas pessoas, não só os daqui, né? Tem muitos ao redor do mundo por aí fazendo um monte de coisa errada. Ó, está cheio. Então, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, para que aconteça com eles o que aconteceu com aquele homem. Se arrependam. E mesmo tendo chegado no último minuto, vão receber o mesmo pagamento de quem está lá desde criancinha. Mas o pagamento é tão bom que não importa. Qualquer que tenha sido o seu pecado, inspire-se nesse homem que acabamos de ler aqui a história dele. Porque o Senhor quer que você esteja lá com ele. Não há religião ou filosofia humana que pregue isso que eu estou lhes apresentando. Não há. Só o cristianismo. É loucura, isso é loucura. O que eu acabei de falar é loucura. Loucura total. Tanto que Paulo, lá na primeira carta dele aos Coríntios, ele disse que essa mensagem da cruz é loucura para os que estão morrendo, perecendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Para quem não crê, o que eu estou falando aqui é loucura, é nonsense. Mas para quem crê, é a vida eterna. É o poder de Deus. Então, a sua redenção, meus irmãos, depende disso. Depende que você creia. Não depende que você mude de vida. Mudar de vida é consequência. Aquele homem não teve tempo de mudar de vida. Não teve tempo de ir na igreja, de ser dizimista, de ser batizado. Ele não teve tempo para nada disso. Ele creu e morreu. Mas foi salvo. Por que creu? Porque declarou o senhorio de Cristo. Mesmo que você não tenha medo da morte, mas tem alguma dúvida sobre a sua salvação? Hebreus 4,16 para concluirmos. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Portanto, esteja você em dúvida sobre o que acontecerá contigo após a morte, ou esteja você passando por algum momento de grande necessidade, olhe para a cruz, olhe para Jesus, o Cristo, o Redentor, em busca da misericórdia de Deus para os seus problemas, em busca da graça de Deus para a sua salvação. Alguém está precisando da misericórdia de Deus aí? Muitos, né? A graça de Deus também está disponível para todos aqueles que nele crerem. Mas, como estamos em família, né, eu sei que a necessidade mais premente agora é pela misericórdia. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.